Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A comunidade pode se sentar. Nós chamamos a todos muito bem-vindos, a vocês que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham de sua casa, do seu lar. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste culto. Hoje o culto do segundo domingo do Advento, desse tempo de preparo para recebermos, para celebrarmos primeiro o Natal de Jesus e também nos preparar para a sua segunda vinda. E hoje nós vamos ouvir um pouco a partir da palavra do nosso Deus, como este Senhor Jesus que veio ao mundo, ele não veio à toa, e ele veio para se colocar no lugar de cada um de nós. Que Deus abençoe esse momento de culto. Nós vamos iniciar cantando o hino Pai de Amor, Gosto Tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste e o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores desde o nosso nascimento, diz a palavra do nosso Deus. E o apóstolo Paulo nos lembra que o salário do pecado é a morte, não apenas a morte física, mas principalmente a morte espiritual, a condenação eterna. Por isso, se Jesus não tivesse vindo ao mundo para morrer em nosso lugar, nós estaríamos perdidos e condenados eternamente. Este nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a irmos a Ele com corações arrependidos. E Ele não nos ignora, Ele nos recebe. E a todos que assim o fazem, Ele oferece o seu perdão. Por isso agora nós queremos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Amado Pai Celeste, Deus de todo poder, Pai de grande misericórdia, na Tua presença nos achegamos humildemente para reconhecer o nosso estado pecaminoso. Pecamos contra Ti e contra o nosso próximo todos os dias. Esses pecados, Senhor, que nós realizamos através de nossas palavras, atos e pensamentos, nos trazem e nos tornam merecedores do Teu castigo e do Teu abandono. Por isso nós lamentamos por todos os pecados. Reconhecendo esses pecados arrependidos, te suplicamos que não os leve em consideração, mas que por amor ao Teu Filho Jesus Cristo e por causa de sua obra redentora, Tu tenhas piedade e misericórdia de cada um de nós e nos conceda o Teu perdão. Amém. Amados em Cristo, na presença do nosso Deus, eu pergunto a cada um de vocês se com essas palavras
vocês também confessaram de forma sincera os seus pecados, se estão verdadeiramente arrependidos e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, e também têm o sincero desejo de corrigir a vida de pecados auxiliados pelo Espírito Santo, então vocês respondam dizendo sim. Por causa desta confissão que vocês acabaram de fazer, eu, como pastor desta comunidade, ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor do nosso Pai, e da parte também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo cada um dos seus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora fazer a leitura responsiva do Salmo para este culto. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria. Cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus, como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixastes cair numa armadilha e colocastes cargas pesadas nas nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor Deus, confiamos nas tuas promessas. Não permitas que desanimemos em nossa espera pela segunda vinda de Cristo, nem permitas que nos tornemos infiéis. Obrigado por nos teres dado e preservado entre nós a tua palavra, a Bíblia, pela qual te conhecemos como Deus de toda misericórdia e consolação, e pela qual operas e preservas a fé em nós e nos orientas para uma vida agradável a ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos agora cantar o hino em um momento em que nós nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Enquanto nós cantamos o hino, convido a Eliane, como ainda nossa presidente, para que venha aqui então e acenda as duas primeiras velas da coroa de advento. Oráculos divinos, sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e
paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fruir, de todos jovens velhos e as gerações que vêm, no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Nós queremos agora então ouvir as leituras da palavra do nosso Deus para este nosso culto, segundo domingo no tempo de Advento. Nós iniciamos então pelo texto do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 1 até a segunda parte do versículo 7. O profeta escreve assim: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los, e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Vamos ouvir agora o texto da Epístola, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 11. O apóstolo escreve assim: Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso que vocês estão fazendo agora que eu estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Essas são as palavras da epístola. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Santo Evangelho, conforme o evangelista Lucas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Assim escreve o evangelista: Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo,
Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, porque Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntavam a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos agora confessar a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos cantar mais um hino em preparação à mensagem.
Amado Pai Celeste, mais uma vez nós queremos te agradecer por nos teres trazido até a tua casa e te pedir que neste momento de meditação derrames o teu Santo Espírito sobre nós e nos faça compreender e sentir a tua presença conosco, na certeza de que tu nunca nos abandonas. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu guardo com muito carinho a passagem que nós tivemos pelo distrito Vale do Rio Ijuí, lá no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de lembrar aqueles momentos, não desmerecendo outros distritos pelos quais passamos, não desmerecendo esse distrito aqui, mas foi um momento especial da nossa vida porque estávamos recém-casados, estávamos num distrito bastante interessante porque havia uma programação, uma intensa programação não só dos departamentos, onde envolvia as comunidades, mas das reuniões de pastores e também encontros de famílias pastorais. Talvez as coisas acontecessem de uma forma um pouco diferente por ser uma região do interior, onde a questão da locomoção se dava muito mais fácil, muito mais rápida. A correria do dia a dia é um tanto diferente do que nós temos e vivemos numa cidade maior, numa região metropolitana. Então, o convívio que nós tínhamos entre as famílias pastorais também era um pouco diferente. Era mais fácil nós estarmos juntos, compartilhando momentos. E nós tínhamos, se eu não me engano, a cada 2 ou 3 meses, encontro das famílias pastorais. Era sempre no final da tarde, e a gente tinha um momento devocional, uma dinâmica, e aí jantávamos junto, enfim. Era um momento de confraternização, algo muito interessante. E tinha a esposa de um pastor lá, eu acho que alguns aqui conhecem, Dona Célia Bintin, muito envolvida com a escola dominical na nossa igreja a nível nacional. Uma pessoa que sempre buscava juntar as mulheres para inventar coisas e também toda a dinâmica nas reuniões de famílias pastorais. E um dia ela fez uma dinâmica bastante interessante. Alguns de vocês também já devem ter passado por esse momento. Os maridos e as esposas tiravam seus calçados e aí cada um ia calçar o sapato do outro, o calçado do outro, né? A mulher calçava o sapato ou o tênis do marido e o marido calçava lá o calçado que a mulher tinha. Era engraçado, bastante engraçado até, por sinal. É engraçado ver as mulheres geralmente com aqueles calçados bem maiores do que o pé delas, com a dificuldade de caminhar, e os homens tentando se equilibrar dentro de um calçadinho pequeno. Obviamente que a dinâmica, ela quer dizer isso, né? Cada um deve calçar o calçado do outro. Por quê? Porque só assim nós vamos poder tentar compreender quais são as dores que o outro sente. Tem um ditado popular que diz: ninguém sabe onde aperta o calo do outro. Cada um conhece a sua própria dor. E quando nós falamos em empatia, empatia é exatamente isso. É você procurar calçar o calçado do outro. É procurar se colocar no lugar do outro, sentir a dor que o outro sente, para assim poder, de alguma forma, ajudar, oferecer consolo. O texto que nós ouvimos do Evangelho de hoje, obviamente, é um texto bastante clássico da época do Advento, falando da história de João Batista e do seu ministério. O Antigo Testamento anunciava esta voz que ia clamar no deserto para preparar o caminho do Senhor. Esta voz, João Batista, anunciado pelo anjo ao seu pai Zacarias, este pai que não acreditou que já na velhice teria um filho, ou melhor, ainda na velhice teria um filho, e ele ficou mudo, sem poder falar, até que o menino nascesse, e depois, quando já adulto, João começou o seu ministério lá no deserto, pregando arrependimento e batizando o batismo de arrependimento. E aí o texto de hoje nos fala e nos situa no tempo, na história. Quando foi que João começou o seu ministério? É interessante, parece meio sem propósito, quando o evangelista Lucas
começa dizendo o nome dos governadores, imperadores, sumos sacerdotes da época, mas é importante porque hoje, quase 2000 anos depois, nós podemos recorrer aos livros de história e aí situar e ver que realmente João esteve ali inserido na história humana, não foi uma invenção do cristianismo. E este João estava no deserto, pregava o arrependimento, e as pessoas vinham ser batizadas, e as pessoas queriam saber o que elas precisavam fazer. João falava que elas precisavam, antes de mais nada, demonstrar na sua vida diária que este arrependimento que elas tinham era verdadeiro. E ele começa a falar a cada pessoa que vinha perguntar: o que eu devo fazer? E ele então orientava para as suas vidas. Mas logo depois desse texto, né, que Lucas escreve aqui, as pessoas fazem uma pergunta e nós conhecemos esse texto. As pessoas perguntam: João, você é aquele que deveria vir ou nós devemos esperar outro? O povo de Israel estava ansioso pelo seu libertador. Infelizmente, eles tinham uma visão distorcida, né? Eles achavam que este Messias, esse libertador, seria um libertador político e não espiritual. Enfim, eles queriam ver esta promessa de Deus cumprida. E aí João diz: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, ele sabe o seu lugar. Ele é humilde para reconhecer e não querer trazer a fama para si mesmo e viver desta fama. Ele diz: não, existe alguém que vem depois de mim que é muito maior do que eu, e eu não mereço nem me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Aí está um detalhe bastante interessante que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Vejam, vocês estão ouvindo a história do trabalho de João, a história a respeito daquele que anunciaria o Messias, mas ele dá uma informação muito interessante a respeito desse Messias. Esse Messias, ele usa sandálias. Ele usa também um calçado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve ser o centro da minha, da sua vida, da vida de todas as pessoas, aquele que deve ser a coisa mais importante deste mundo. Ele, o Salvador da humanidade, que veio ao mundo, se tornou um ser humano como cada um de nós. Ele usava sandálias. Ele usava calçados. Vocês já se deram conta disso? Talvez um detalhe que nos passa despercebido. Jesus usava calçados. Vejam só, nós vivemos numa sociedade onde hoje se valoriza muito aquilo que nós temos nos nossos pés, ou não? Quando nós olhamos para uma pessoa, nós reparamos o que ela calça nos pés. E isso diz muito a respeito da pessoa. Nós nos preocupamos com o calçado que nós vamos usar para caminhar, com o calçado que nós vamos usar para pedalar, com o calçado que nós vamos usar para jogar basquete, futsal, vôlei, com o calçado que nós vamos usar para vir no culto, com o calçado que nós vamos usar para ir numa festa. Na nossa sociedade, o calçado, ele é importante. E o próprio Deus veio ao mundo em carne e usou calçado, usou sandálias. Vejam só, Jesus, ele usou o calçado que nós deveríamos usar. Jesus calçou o nosso sapato, o nosso tamanco, a nossa sandália. Jesus, ele sofreu o nosso sofrimento. Quando você está passando por dificuldades no dia a dia e uma pessoa, o pastor, um irmão na fé, diz assim: olha, entregue essa dificuldade nas mãos do Senhor. E quantas vezes nós somos tentados a dizer: mas o que Deus, o que Jesus sabe das minhas dificuldades? O que Ele entende do sofrimento que eu estou passando? Eu digo: Jesus veio ao mundo e calçou o meu e o seu sapato. Calçou a minha e a sua sandália.
Ele sofreu o nosso sofrimento. Ele passou pelas nossas dores. E se você acha que é demais as tentações pelas quais você passa no dia a dia, experimente ir para um deserto e ser tentado face a face pelo próprio diabo. Se você acha que é muito dura as dores do seu dia a dia, experimenta sofrer fisicamente aquilo que Jesus sofreu. Lembro quando foi lançado o filme Paixão de Cristo, que muitos criticaram. Nossa, que filme forte. Quantos relatos de pessoas que morreram dentro do cinema com ataque cardíaco. Gente, aquilo ali foi o mais próximo que o ser humano conseguiu chegar para ilustrar em imagens o que Jesus sofreu. Com certeza, a dor foi muito maior. E muito maior do que a dor na carne que Jesus sofreu, sendo torturado e pregado numa cruz, foi a dor que ele sofreu por carregar o pecado de cada um de nós sobre si. Jesus sofreu a pior dor e a pior morte que qualquer ser humano pode sofrer. E uma morte muito pior do que nós cristãos vamos passar. Porque quando Jesus morreu, ele morreu abandonado e sozinho, porque ele carregava sobre si os nossos pecados. E ele mesmo disse: meu Pai, por que você me abandonou? Jesus morreu uma morte que eu não desejo para ninguém, uma morte longe de Deus. Mas nós cristãos, nós sofremos, nós somos tentados. Claro que para nós isso é muito pesado muitas vezes, mas Jesus já venceu tudo isso por nós. Muitas vezes nós sofremos porque achamos que não podemos vencer os desafios que estão diante de nós. Não podemos e não conseguiremos vencer as provações. E realmente sozinhos nós não podemos e nunca poderemos. Mas cada um de vocês que está aqui hoje, cada um de vocês que estão em suas casas me ouvindo agora, vocês já passaram por momentos duros, por grandes dificuldades, não é mesmo? Mas nenhuma delas derrotou vocês. Até hoje, nenhuma dificuldade derrotou vocês. Por isso vocês estão aqui hoje. E não foi porque vocês são fortes, mas é porque Jesus estava ao lado de vocês. Quem aqui já viu esses playgrounds de cinema? De cinema não, de shopping? Aquelas coisas, coloca as crianças lá dentro e vão se ver livre um pouco, né? É piscina de bolinha, escorrega, sobe daqui, desce por ali. Nós já tentamos e já levamos o Noah nesses lugares. E ele ainda, agora ele já está conseguindo quase ficar sozinho, mas até agora há pouco, ele não conseguia ficar sozinho. Ele precisava de alguém do lado. Muitas vezes por medo de alguns lugares entrar, lugares altos, e muitas vezes por não conseguir ir nesses lugares. E quantas vezes eu e a Nicole nos enfiamos dentro desses brinquedos para que ele pudesse ir lá e se divertir. Um dia aqui no Shopping Jockey, eu quase pensei que ia ter que chamar resgate. É comprimento, é largura, de repente você se vê meio, né? Fiquei meio que preso. E o Noah foi adiante e lá na frente tinha um buraco para descer. Eu pensei, Jesus, e agora? Enfim. Quantas vezes o nosso Deus, ele se faz como este pai, que nos momentos mais difíceis não abandona o filho. Está lá para vencer as dificuldades, para escalar os obstáculos da sua vida, para vencer tudo aquilo que quer nos derrotar, que quer nos afastar da fé no nosso Senhor Jesus. Esse é o tempo do preparo. É o tempo de nós, como igreja, sempre e de novo, reconhecermos que nós temos um Pai que nunca nos abandona, que nos conduz, principalmente nos momentos de grande dificuldade. Que nós temos um Senhor, o Deus verdadeiro que se fez ser humano como nós, que calçou o nosso sapato, que sofreu as nossas dores, que venceu as tentações por nós e que venceu a morte por nós.
E é nesta fé que nós somos convidados a estarmos firmes e nos alimentarmos na palavra para continuarmos firmes nessa fé, nos alimentarmos na Santa Ceia, para que o dia em que Jesus vier na sua segunda vinda, aí sim, Ele possa nos levar aos céus, onde nós não sofreremos mais nenhuma dor deste mundo, nenhum tipo de tentação. E aí sim estaremos na presença do nosso Pai todos os dias, nos abençoando, nos guardando e nos dando felicidade eterna. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, que veio ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Criei em mim, ó Deus, com puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós vamos cantar o hino Seja Deus Gracioso. Enquanto isso, aqueles que desejarem, estiverem prontos, podem trazer as suas ofertas até aqui à frente. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe
gracioso. Nós vamos orar. Ó Pai eterno, chegamos diante de Ti agradecidos pelos Teus grandes feitos por nós, especialmente por teres proclamado por meio dos Teus profetas o advento do Teu Filho Jesus, cuja promessa de nascimento se cumpriu em Belém. Obrigado por nos concederes o sustento diário para a vida e por nos beneficiares com a Tua bondade, seja em bênçãos materiais ou espirituais. Senhor Jesus, agradecemos-te pelo Teu mensageiro João Batista, que ainda hoje nos lembra que a Tua palavra e precisamos estar preparados para a Tua vinda. Que a pregação dele continue nos chamando ao arrependimento para nos manter firmes na fé em Ti e para que em nosso coração o Teu caminho seja reto. Que este tempo de advento nos renove na certeza de que viestes a nós por amor. Que a Tua misericórdia nos ajude a viver como Teus filhos e a espalhar as boas novas da salvação por toda a terra. Santifica a nossa vida, a fim de que ela seja um testemunho de Ti e do Teu Evangelho. Permita que o Teu amor revelado no advento nos una no propósito de anunciar Cristo para todos. Amado Senhor, oramos pelos que estão desempregados e pelos que não têm amparo de teto, lar e mantimento. Tenha amor e compaixão por cada um deles e envia-lhes a ajuda que preciso. Ampara-os e dá-lhes o trabalho e o ganho para o seu sustento. Da mesma forma que o gesto generoso de muitos cristãos alivia os seus sofrimentos. Lembra-te dos que estão doentes e hospitalizados. Especialmente lembramos do Leonir Schell, irmão da nossa irmã na fé aqui, a dona Neuli Schell. Ele está com câncer, teve uma piora nesta semana, Senhor. Esteja com ele neste momento. Dê a ele muita esperança e a certeza de que a Tua mão está ali para ele poder segurar, pois Tu vencestes todas as dores no lugar dele. Senhor, lembra daqueles que já não têm esperança de cura. Guarda-os na Tua misericórdia e, se possível, envia-lhes a cura de acordo com a Tua vontade. Também, Senhor, nossos corações estão felizes, alegres, jubilantes, porque nesta semana concedestes mais um ano de vida à nossa irmã Marilene, a Beatriz, ao Gabriel e também no dia de amanhã a pequena Giovana. Te louvamos, Senhor, por tanto amor dedicado a esses Teus filhos e filhas, pela proteção e pelas bênçãos dispensadas a cada um deles. Guarda-os, protege-os e ampara-os em todos os momentos, segundo a Tua vontade. Hoje também oramos agradecidos pelos formandos do Seminário Concórdia, pelos estagiários que foram designados. Envia a cada um deles sob a luz do Teu olhar e sob a bênção da Tua mão. Que a Tua paz e o Teu consolo estejam no caminho diário deles, para que sintam que Tu os enviastes e os amparas. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. A comunidade pode se sentar. Convido a todos os nossos irmãos e irmãs comungantes, membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que venham à ceia do Senhor. Nós pedimos sempre que venham no máximo 4 pessoas aqui à frente. Uma família que tenha mais de 4 pessoas pode vir todos de uma vez. Nós vamos iniciar, como sempre, aqui pela minha esquerda. Convido a todos, então, vinde, pois tudo está preparado. Enquanto nós celebramos a ceia, nós vamos ouvir alguns louvores. Nasceu Jesus, anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. A profecia se cumpriu, como o Senhor Deus prometeu. Eis que a Virgem conceberá e um filho à luz dará. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. E a notícia se espalhou em noite escura, clara luz, pelos recantos de Belém e muito distante também. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Veio dar a paz aos homens, paz, perdão e salvação. De geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Nasceu
nasceu Jesus, Emanuel. Anjos anunciaram dos altos céus. Veio dar a paz aos homens, paz, perdão e salvação, de geração em geração, dos pecados quer libertar. Nasceu Jesus, Emanuel.
Todas as vezes que nós comemos este pão, bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Nós vamos dar graças a Deus e orar. Amado Pai Celeste, nós te louvamos por mais esta oportunidade que nos destes de receber a Tua Santa Ceia. Te pedimos, ó Pai, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti e aumente em nosso coração o amor para com o nosso próximo e nos faça viver a cada novo dia a certeza de que o Teu Filho Jesus Cristo sofreu as nossas dores e venceu o poder da morte e do diabo e que agora nos espera para a vida eterna no céu. Senhor, te pedimos que agora nos leves em paz e segurança aos nossos olhos, aos nossos lares, pois os nossos olhos já viram, os nossos olhos ouviram a Tua salvação, preparada para todos os povos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A comunidade pode se sentar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a todos. Muito bem-vindos a mais este nosso culto. Os nossos avisos, para essa semana nós temos as devoções, terça e quinta, e na quarta-feira o nosso ensaio do programa de Natal. Está quase tudo. Alguns detalhes faltam ainda da parte técnica. Nós ainda precisamos de pessoas que se dispõem a fazer leituras e dar mais uma mãozinha aí nos bastidores, digamos assim, né? A menina que vai decorar a Sabrina, né? O medo de todo mundo é decorar, gente. Ninguém precisa. A única que precisa decorar é a Sabrina e ela já está enrolada com isso. Podem chegar aqui, não vão pegar ninguém de surpresa, tá? Não precisa mais decorar. Tá ficando bem legal, vai ficar. Como eu disse, desde o início é um programa simples, mas um programa muito bonito para nós relembrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, na quarta-feira, a partir das 7h30, né? Quem puder chegar só às 8h, avisem que não tem problema. A gente, ou já marcamos às 8h, de repente. Ricardo, que está comandando a parte técnica aí, marcamos às 8h já, ou... Acho que melhor, né? Marcamos às 8h, aí não tem problema. Se furou o pneu do ônibus, dá tempo de a gente buscar, não tem problema. 8h, então, quarta-feira. Agora, então, nós vamos ouvir o hino de encerramento do nosso culto. Os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, nós vamos despedir, vai encerrar a transmissão agora após este hino. Enquanto nós ouvimos este hino, nós vamos preparar aqui então para a nossa assembleia. Eliane tinha algum recado agora? Não? Não? Então tá bom. Nós vamos ouvir este hino. Os irmãos de casa fiquem na bênção de Deus. E os nossos irmãos aqui, lembrando, aqueles que são obrigados a ficarem, né? Todos podem ficar e assistir a nossa assembleia, mas aqueles que precisam ficar são os nossos membros votantes, né? Então os demais, se quiserem ir ali fora, ficar tranquilo, podem ficar aqui dentro também, não tem problema. Então nós vamos ouvir este louvor, enquanto isso nós preparamos aqui o nosso momento para a assembleia. Boa noite a todos os que ficam em casa. Jerusalém, Jerusalém, a nova vida todos nós a esperar. Jerusalém, 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 cidade santa onde vamos habitar. Não há lua nem estrelas pra te iluminar. A nova vida todos nós a esperar. Jerusalém, cidade santa onde vamos habitar. Quem doar a sua vida recompensa então terá. Para
sua vida.